Bom, então, meus amigos, hoje nós vamos falar da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, que é a lei que disciplina o racismo. Para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma distinção entre racismo, entre discriminação racial e preconceito racial. O racismo, segundo Aurélio Buarque de Holanda, é a doutrina que sustenta a superioridade de certas raças. É qualquer doutrina que sustenta a superioridade biológica, cultural, moral de determinada raça ou de determinada população, povo ou grupo social considerado como raça. O preconceito racial nada mais é do que um conceito anteriormente formado sobre uma determinada raça. Se você olha para o índio e chama o índio de preguiçoso, você está praticando preconceito racial. O que te garante que o índio é mais preguiçoso do que o branco? Isso é um puro preconceito racial. E a discriminação racial é a segregação racial. É a doutrina que prega a separação de raças. Por exemplo, o caso do apartheid na África do Sul, o caso da separação que aconteceu nos Estados Unidos durante muitos anos, até mais ou menos 1960, com Martin Luther King. Antes disso, nós tínhamos uma separação muito grande entre os brancos e os negros nos Estados Unidos. Então, o racismo é, antes de tudo, uma demonstração de atraso espiritual e desconhecimento das leis divinas. Aquele que diminui ou persegue o irmão pela cor da pele ou por qualquer outra característica étnica, viola o grande mandamento e síntese de toda a lei e dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gostou? Bom, nós temos aqui o artigo 1º, e eu queria que alguém lesse, se não está aqui, a senhora vai ler o artigo 1º, quem pode ler o artigo 1º? Vai. Ou aqui, pode ser aqui ou fica na lei? Na lei. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então vamos anotar aqui quais são os crimes que são punidos: cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. O que é cor? É a cor. Branco, amarelo. Existem 3 troncos raciais e existem várias cores. Existe a cor branca, a cor amarela, a cor parda. Os troncos raciais, nós temos de 3 troncos raciais: o caucasoide, o negroide e o mongoloide. Tá? Daí surgiram as raças brancas, negras e amarela. O que é etnia? São grupos étnicos que são ligados por características físicas, culturais, religiosas. Por exemplo, dentro do Iraque nós temos 3 etnias. Nós temos os xiitas, nós temos os sunitas e nós temos os curdos. O que é religião? Religião é o culto a uma autoridade, uma divindade superior. Nós temos o catolicismo,
nós temos o protestantismo, nós temos o budismo, né? E procedência nacional. Dentro do Brasil, podem haver discriminações em relação ao nortista, ao nordestino, ao paraibano, não é isso? Ao goiano. Goiano, né? Goiano não, difícil. O artigo 1º sobre exame, gente, ele não insere nenhum tipo penal. Ele apenas é uma norma explicativa. O que ele quer dizer é que tanto se houver preconceito de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, qualquer uma daquelas situações aqui, nós vamos ter o racismo. Certo? Objetividade jurídica dessa lei é o respeito à personalidade, à dignidade da pessoa humana. Vocês podem anotar também aí, é o respeito ao princípio da igualdade entre as pessoas. O bem jurídico tutelado no crime de racismo é a pretensão ao respeito inerente à personalidade humana, à própria dignidade da pessoa, considerada não só individualmente, como coletivamente. O elemento subjetivo do crime de racismo é o dolo, vontade consciente e livre de praticar as condutas que nós vamos ver aqui, tá? Exigível em todas as figuras típicas arroladas, não há que se falar em culpa, e a modalidade culposa não é contemplada. Lembram que quando eu falei de sonegação, nós falamos que a modalidade culposa não é contemplada. Mesma coisa no racismo. Há necessidade que a pessoa que pratica o racismo o faça com o objetivo de praticar uma das condutas que nós vamos agora destrinchar. Classificação desse crime. Esse é um crime formal. O crime de racismo é um crime formal porque ele não exige um resultado naturalístico. E ele é de mera conduta. A simples conduta de, por exemplo, impedir o acesso de pessoa ao serviço público ou impedir o acesso de uma pessoa negra a uma empresa particular em virtude da raça ou da cor, já tipifica o crime de racismo. Sanção penal. Todas as penas são de reclusão. E é um crime, atenção, inafiançável e imprescritível. Atenção, crime de racismo, ele é elencado na Constituição como inafiançável e imprescritível. Significa dizer que nós, mesmo levando em consideração a quantidade da pena, nós não podemos conceder a fiança. Ele é constitucionalmente previsto como crime inafiançável. Também nós temos um outro crime inafiançável e imprescritível. É aquela grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Tá? Então, nesses dois casos, por mais que ele peça fiança, não será afiançável, e por mais que passem anos e anos, ele poderá mover a ação penal. Vamos começar com o artigo 3º. Como é que é, professor? A pessoa... Imaginemos que hoje tu praticaste um crime de racismo contra uma pessoa. 2006. Daqui a 30 anos, se a pessoa resolver te processar, teoricamente o crime é imprescritível, não houve prescrição. E a pessoa pode, então, te processar. Porque não prescreve o crime, ao contrário dos outros crimes. Tá? O homicídio prescreve 20 anos, o furto, dependendo se for simples, prescreve em 8, se for qualificado, prescreve em 12 e assim sucessivamente. Né? Você vê uma coisa, você tira a vida da pessoa, por 20 anos prescreve. Você fala a pessoa que ela é negra, ela é isso, prescreve.
Mas vamos fazer uma diferença aqui, tá bom? Existem esses crimes de racismo e existe a injúria qualificada pelo racismo. Se a pessoa praticar uma dessas condutas que nós vamos ver aqui, ela pratica racismo. Mas se, por exemplo, se eu chego e caso, por exemplo, do jogador grafite, né, que o argentino chamou ele de macaquito. Ora, essa atitude, ela tipifica uma injúria qualificada pelo racismo. É aquela injúria prevista no parágrafo 3º. Achem, por favor, depois para nós lermos. Já está aí? Então, é o artigo, veja lá, nos crimes contra a honra, é artigo 130 alguma coisa. Ou é 140, veja aí. É do Código Penal. Acharam aí a injúria? Rapidinho, vamos lá localizar, manuseando o código. Essa injúria aqui, ela é qualificada por questão de raça, cor, religião, etnia. Quando eu injuriar uma pessoa em virtude da sua raça, cor, etnia, eu estou praticando uma injúria qualificada por um preceito racial e não um crime de racismo. Nós vamos ver do artigo 3º até o final dessa lei todos os crimes de racismo. Acharam? Já não achou? 140, injúria. 140. Muito bem. Leia lá, Valentão, 140 e o parágrafo 3º. Leia. Eu quero aquela voz violenta de trovão. Vamos lá. Não, repita aí que não valeu. Injuriar alguém. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Muito bem. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Muito bem. Reclusão de 1 a 3 anos. Essa injúria aqui é diferente desses crimes aqui. Tá? Qual é a diferença? Ela é uma ofensa à honra de uma pessoa determinada. E aqui, no crime de racismo, nós vamos ver que é impedir o cidadão de ingressar no serviço público, impedir o cidadão de ingressar no restaurante, impedir ele de receber atendimento do comércio, né? Discriminá-lo no serviço militar em razão da raça. Então, são coisas diferentes. A injúria é uma coisa e o racismo é outra coisa. Tá bom? Uma pessoa, mas se você pega uma pessoa de entrar também no restaurante, por exemplo, igual a alguns aqui, por exemplo, de cafome, de camiseta, de cavalo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu vou contar a história do mendigo aí, tá bom? Mas vamos deixar para quando nós chegarmos no restaurante. Nós ainda estamos aqui no artigo 3º, que é impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração pública, direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tá? O que é esse tipo penal aqui? Esse tipo penal, ele é um tipo penal em que a pessoa passou num concurso público, tá? Ela passou no concurso público de provas e títulos e ela é impedida de ter acesso ao cargo dela na administração pública em virtude de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. Nesse caso, nós vamos ter o tipo previsto no artigo 3º, tá?